Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. E como sempre, conosco o seu Milton Felipelli. E aí, seu Milton, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e pela nossa participação. E sempre lembrar que nós agradecemos muito o trabalho técnico dos nossos técnicos. Isso. Porque são eles que realmente produzem essa parte de apresentação ao público com essa qualidade que chega até a sua casa. E pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton Felipelli. Recebemos aqui mais uma questão que diz assim: aceito a teoria da imortalidade, da evolução e da reencarnação. Somente não entendo bem esse assunto de provas e expiações, que leio no livro dos Espíritos. Por exemplo, na parte que trata da escolha de provas. Pergunto, um espírito pode fracassar diante de uma prova que ele mesmo escolheu? Bela pergunta. Bela pergunta. Uma pergunta realmente do dia, viu? Para a gente meditar bastante, sopesar, ler, reler, aprofundar, conversar com as pessoas a respeito, porque isso trata, esse assunto trata exatamente do que nós passamos aqui no planeta, que para o Espiritismo é um planeta de provas, destinado às provas e às expiações dos espíritos. Por isso que eu considerei que vale a pena conversar a respeito dessa matéria e alongar sempre para que novos estudos possam acrescentar, até a gente aprender, porque nós passamos dificuldades aqui no planeta Terra e não entendemos de onde partem essas dificuldades. Por quais razões nós passamos essas dificuldades, esses impedimentos. Eles têm que ter uma natureza, uma origem, e no linguajar dos espíritos superiores, eles têm causas fundamentais. Às vezes são desta encarnação e outras vezes de outras encarnações, chamadas assim de outras vidas, não é? Vidas não está certo, existências mesmo, de outras existências. Então nós precisamos entender bem dessa matéria. Portanto, esse nosso ouvinte, o espectador, ou essa ouvinte, espectadora, estão certíssimo em fazer uma pergunta dessa natureza. Nós já abordamos alguma coisa em nosso programa, mas de uma confeição um pouco diferente pela qualidade das perguntas feitas. Mas essa enfoca uma coisa de essencial necessidade. Sobre essas questões relacionadas às leis, né, que a pessoa que diz que entende, a gente precisa lembrar também que nós, num planeta de provas e expiações, a maioria dos espíritos que habitam aqui são espíritos imperfeitos, que são espíritos que não têm o conhecimento ainda muito abrangente. Os nossos conhecimentos, de uma forma geral, são um tanto quanto limitados. Quando no mundo espiritual nós fazemos algumas reflexões de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E aí, essas questões relacionadas à escolha de provas, a gente faz segundo o entendimento que nós temos da nossa capacidade. Às vezes, por que às vezes não dá muito certo? É porque a gente, vamos dizer, superestima um conhecimento que a gente tem. E quando chega aqui no mundo dos encarnados, a coisa é um pouquinho diferente do que a gente imagina. Então, às vezes, essa dificuldade dessa escolha de prova. A gente vê relatos de espíritos
numa história aqui de um espírito que eu já falei aqui diversas vezes, que é aquele do danado. Lá no final, se você vai ler, aquele espírito, ele escolheu uma prova que estava acima da capacidade dele. Ele tinha vivido ainda num momento anterior, entre bárbaros e tal, aí ele quis reencarnar no mundo, vamos chamar assim, do mais... que as pessoas estão relacionadas com famílias e tal. Para ele foi um tanto quanto difícil. Aí ele teve ainda uma atitude que ele teria quando estava no mundo dos bárbaros, né? Matou muita gente e tal, por conta de não ter ainda noção do que poderia acontecer. Então esse é um problema sério, porque muitas vezes, né, Milton, a gente vê espíritos nas evocações que eles vão para o mundo espiritual, eles nem sabem que são espíritos. Então, eu estou dizendo isso só para a gente... se ele não sabe como é que ele é espírito, como é que ele vai ter, às vezes, condição de fazer uma escolha apropriada das provas? Mas Deus sabe o que faz. Em alguns momentos essas coisas são mais difíceis para eles e para nós, né, também, porque nós também somos espíritos e muitas vezes, e já fizemos muitas escolhas, inclusive para essa encarnação, e nem todas as provas que a gente escolheu, a gente talvez consiga enfrentar com galhardia, né? É isso? Tá certo, tá certíssimo. Então eu começo no ponto segundo que você estava abordando. O espírito, antes de encarnar, a encarnação é uma lei de atração magnética entre os espíritos. Nós não sabemos como funciona essa lei de atração magnética entre os espíritos, mas é ela que dá conta a respeito do núcleo de formação e tal. Antes do espírito reencarnar, ele escolhe uma ou mais provas para ele se submeter a fim de medir o grau do seu adiantamento de evolução. Mas aí é conforme você estava abordando, de que ele já tem o conhecimento dessa necessidade. E tem mesmo, segundo os espíritos, a média dos espíritos que estão encarnados aqui no nosso planeta já possui essa condição. São eles que dizem. E ele pode escolher uma ou mais provas para se submeter, a fim de medir o grau do seu adiantamento espiritual. Muitas das vezes, o espírito, ele realmente se descontrola na formulação dessas provas. Mas ele tem todo o direito de errar, porque isso faz parte da lei de Deus, digamos assim, para ficar fácil. Fazendo parte da lei do Criador, o espírito pode acertar ou pode errar. E nós aprendemos nas duas situações. E dizem até os mais especialistas, aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Dizem. Mas tudo bem, nós podemos tirar essa ilação. Agora eu volto, porque no segundo, falei que estava no segundo ponto, agora eu vou para o terceiro que você abordou, que é mais difícil de compreender. O espírito, às vezes, enquanto ele estiver sem essa compreensão exata de que ele está em estado de erraticidade, ele ainda não promove a reencarnação, a sua nova reencarnação. Ele fica nesse estado até chegar o momento dessa compreensão, porque é preciso que haja, porque é o espírito gestor da sua encarnação. Não existe departamento da reencarnação, isso é uma fantasia, um engano doutrinário. É só a gente pega os livros da doutrina e nós vamos ver lá, a partir da pergunta 337, sobre esse assunto ligado com a lei da reencarnação. Então é preciso ter esse conhecimento
para que o espírito ele possa desenvolver toda a sua ideia sobre encarnação. Vou dar um exemplo. Devido a situações de fracassos, de erros, impedimentos em muitas encarnações anteriores, um espírito pode reencarnar e dizer assim, no pensamento eu quero salientar, ele diz, nessa encarnação eu vou realmente constituir uma união conjugal, mas eu não vou ter, por necessidade, nenhum filho. Pode fazer isso. Então, a não existência de um filho para um casal pode ter origem exatamente da prova. Na escolha do espírito. Então ele deseja passar, só que depois que reencarna, é claro que não vai se lembrar disso, com essa nitidez que eu estou salientando. Então vai passar pelos percalços das necessidades, dos problemas, até psicológicos, né? E colocar em risco até várias coisas ligadas ao casamento. Esse é um detalhe. Eu vou, no programa, lembrar uma coisa interessante. Meu pai foi um espírita, depois de ter passado pelo materialismo dialético muito tempo, ele me dizia, e conversava muito com meu pai, discutia bastante sobre doutrina e as coisas e mais, e ele dizia que ele tinha noção de que ele tinha propositadamente feito um plano, digamos, de passar por mais de 10 provas agudas. Mas quando chegou na 6ª prova, olha que interessante, ele dizia que ele desistiu das outras porque ele não aguentava mais o sufoco de ter que passar pelas provas. E ele desistiu. Porque uma resposta, a pergunta envolve isso, se ele pode desistir, não é? O espírito pode fracassar diante de uma prova? Ele desistiu antes de fracassar. Porque realmente muitos espíritos retornam ao estado de erraticidade com a sensação nítida do fracasso, porque não conseguiram suplantar as cargas psicológicas que causam as provas. Eu costumo dizer, em termos didáticos, que muitos espíritos chegam ao ponto de um agudo sofrimento das provas, que a partir dali se tornam provações difíceis de suportar. Difíceis de suportar. Então vejam como é importante essa matéria para elucidar uma porção de coisas ligadas com família, ligado com a natureza do trabalho, da profissão e tudo mais que a gente possa imaginar. Eu conheço uma pessoa, e não dando o nome, ninguém conhece, então eu posso fazer isso como modelo também. Ela tem uma aspiração muito grande de viajar para outros países. Mas quando chega o momento, e às vezes até com possibilidade material para isso, mas chega o momento de criar toda aquela possibilidade, alguma coisa acontece e ela não consegue concretizar esse desejo. É interessante, né? Muito. A gente acha que tudo é obra do acaso, né? Muito, muito. Tem uma pessoa que luta muito para aprender o francês. Eu sei por qual razão uma das causas pode não acontecer. E não consegue absolutamente aprender outro idioma. Então, a minha teoria é de que é espírito que ainda não passou por encarnações anteriores nas proximidades daquele território que ela pretende, o idioma que ela pretende. Nesses casos, sabe, eu gosto de lembrar aqui de uma escolha com relação essa coisa da escolha de provas. Na realidade, a gente faz escolhas diariamente. Verdade. Através do nosso livre-arbítrio, nós estamos a todo momento fazendo escolhas, né? As escolhas boas
dão resultados bons. É fácil de a gente ver, não precisa, às vezes, a gente ficar preocupado com as escolhas de provas de encarnações passadas, no estado de erraticidade. Nós estamos aqui fazendo escolhas a todos os momentos. Se a gente faz a escolha certa e realiza de forma certa, ótimo para o espírito, para a sua evolução. Por vezes, as nossas escolhas não são as melhores. São úteis, é. E aí, a gente perde tempo, né? Causa alguns transtornos para nós mesmos, mas isso faz parte da condição que a gente ainda enfrenta, de espíritos imperfeitos. Tá relacionado isso à nossa capacidade de espírito imperfeito de avaliação de algumas questões. Então, a gente precisa saber disso. Na medida que a gente for fazer escolhas hoje, a gente, como somos espíritos buscando a evolução, procurar escolher de forma a causar menos problema para a gente. Porque senão a gente vai incorrer em erro. Se formos inteligentes, sim. Então, é só a gente pensar um pouco. O que você está abordando, Coelho, está dentro daquela linha destacada pela doutrina espírita de que é a escolha das provas enquanto encarnados. Sim, porque... Então, o espírito que está encarnado, ele pode sim escolher novas provas e submeter-se a essas situações. Lembrar também, porque nosso programa hoje não vai dar para fazer uma extensão do estudo levando para o campo das expiações, dizer que no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um verdadeiro tratado a respeito dessa matéria e até uma indicação muito sugestiva e linear de como nós podemos saber se aquilo que nós estamos passando é uma prova ou é uma expiação. E isso é de ordem prática e eu acho que interessa a todas as pessoas que gostam da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, esse assunto relacionado com a escolha de provas é abordado a partir da pergunta 258. É isso, senhor Milton? Isso mesmo. A partir da pergunta 258, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões das escolhas de provas, leia essas questões. A partir da 258 e seguintes, porque elas formam uma conjugação de informações necessárias ao nosso conhecimento. Lembrar-se de que com esse conhecimento nós podemos suavizar a nossa vida. Suavizar os problemas, as dores. Eu acho que os psicólogos espíritas devem usar bastante esse conhecimento para ajudar as pessoas em seus tratamentos, né? Então, pensando nisso, a gente precisa fazer uma análise que o conhecimento da doutrina é que vai fazer com que a gente melhore, que a gente modifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e isso é que vai trazer para o espírito um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade e de serenidade. Porque muitas vezes a gente vai à casa espírita em busca, como a gente já falou aqui algumas vezes, de soluções mágicas. Não é? Exatamente. A gente vê, mas... Aí a gente conversa com as pessoas que vêm aqui à nossa casa, e o Milton vai em diversas outras. Mas a casa é fraca ou é forte, né? Tem, inclusive, esse tipo de colocação. Mas o problema é que, enquanto a gente não entender o que a doutrina espírita traz de informação, tudo vai ser fraco. Porque não tem mágica. A solução que a gente busca está em nós mesmos. Então, a gente fica procurando, aí vai na doutrina espírita não está bom, aí vai para outra religião também não está bom, e não encontra, acaba não encontrando algo que venha a trazer uma informação real de como a gente se encontra, por que a gente está nessa situação, nessa encarnação, por que eu passo por tantas dificuldades. Mal acaba uma, entro em outra, né? É uma coisa contínua.
E eu não conheço ninguém que não tenha problema. Você conhece alguém que não tenha problema? E, aliás, desejo problemas para as pessoas, porque sei que os problemas são verdadeiros estímulos, né? Os a capacidade meios, né? do espírito ele ultrapassar a sua situação limite. Como você falou no início a respeito do conhecimento intelectual, do conhecimento moral, lembra-se que você fez uma abordagem, dizer que essa situação ela é para todos os espíritos que reencarnam aqui na Terra. Ela é o ponto de apoio que impulsiona o espírito para frente. Ora, ele aprende intelectualmente, ora aprende moralmente falando. O ideal seria que se alinhasse, mas não é possível isso num planeta de tanta aflição, digamos assim. É isso aí, seu Milton. Então fica aí a sugestão de leitura a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, é no capítulo 6º. E no capítulo 5 do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos sempre que a nossa casa transmite as palestras ao vivo pela internet todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Pela nossa página do Facebook, facebook.com/transical e pela nosso canal no YouTube. Acessa YouTube, aí digita lá Allan Kardec TV, você vai acessar o nosso canal e você vai lá encontrar, além de todas as palestras anteriores, os nossos programas, você vai encontrar também a transmissão ao vivo da nossa palestra daquele dia. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.